galera, como já sabe, meu nome é Diego Barros, esse é a Medicina Resumida. Eu já tava com saudade de falar isso já. Hoje eu não vou voltar ainda com os vídeos de semiologia, mas vou atender um pouquinho um pedido que é muito recorrente aqui, que é falar um pouco sobre o ECG, o eletrocardiograma. Só que hoje eu vou dar só aquele pontapé inicial, aquele primeiro entendimento para quem está começando os estudos sobre esse tema. Mas se você, por outro lado, já está adiantado, se você está com a sede de conhecimento de um pouco mais para frente do ECG, eu quero que você adiante o vídeo para esse tempo que apareceu aqui agora. Nele eu já vou estar dando uma dica de como você pode continuar esse estudo e eu já adianto que tem a ver com sorteio. E se você está no outro caso que você quer ver essa parte bem básica, bem inicial, continua aí que eu vou começar logo depois da vinheta. Solta aí! Antes de começar, vou logo esclarecer uma coisa importante. Caso você ache que o ECG é algo exclusivo da cardiologia, sinto te dizer que você não vai sair da graduação sem utilizar ele por diversas vezes. Além do que, em muitas especialidades, não só na cardiologia, ele vai te acompanhar pelo resto de sua atuação como médico. Por exemplo, se você for clínico geral, intensivista, cirurgião, anestesista, etc. A utilidade desse exame é extensa, pois são muitas alterações que podemos identificar através de um ECG. Sobrecargas, bloqueios, síndromes isquêmicas, extrasístoles, taquicardias, canalopatias, flota e fibrilação atrial e outras. Ou seja, o ECG revolucionou a medicina e foi por isso que seu pai, William Einthoven, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1924. Depois eu te conto melhor essa história. Agora vamos entender um pouco mais desse exame revolucionário. Eu preciso considerar que você já estudou a eletrofisiologia cardíaca para poder te explicar, mas de qualquer forma, vou soltar algumas informações cruciais só para refrescar sua memória e eu poder seguir mais tranquilo, beleza? Então acompanha pelas imagens e pela animação. Lembre que a função básica do coração é a de bomba. Ele impulsiona e direciona o sangue no sistema cardiovascular para que os nutrientes sejam levados para todo o corpo. Para isso, ele segue um ciclo de contrações que são bem determinadas, estimuladas por impulsos elétricos, onde seu maestro principal é o nó sinusal, que fica localizado no átrio direito. Vale aqui ressaltar que se ele falhar, outros podem assumir, porém não vão ter a mesma eficiência do nó sinusal. Ele, assim como todo o sistema de condução, é formado por um conjunto de células cardíacas especializadas com capacidade de se auto-excitar, o que fornece a automaticidade do coração. Ou seja, ele não precisa do estímulo do sistema nervoso central para manter o seu ciclo. O sistema nervoso central apenas regula ele. Lembrando também que essas células especializadas se diferenciam das demais células cardíacas que possuem a função primária de contração e transmitem o impulso por junções comunicantes. Sendo assim, o impulso segue pelo sistema especializado, mas também pelas células contráteis. Lembrando que o que faz o nó sinusal ser o maestro, ou seja, tem o comando de todo o sistema de condução, é sua maior frequência de liberação de estímulos, o que não permite que nenhuma outra parte do sistema chegue a criar um estímulo, pois é interrompido pela propagação do impulso antes de alcançar o limiar. E é por isso que eu falei que nenhum outro teria a mesma eficiência. Sendo assim, o caminho padrão do estímulo elétrico é sua criação no nó sinusal, sua propagação pelas vias internodais até o nó atrioventricular, assim como também para o átrio esquerdo através do feixe de Beckman, que dá para ver na imagem. E vale ressaltar também que até esse momento o impulso fica limitado aos átrios devido ao isolamento elétrico dos átrios em relação aos ventrículos. Ou seja, por mais que o impulso se transmita pelas células contráteis, eles ficam limitados aos átrios, seguindo apenas pelo sistema de condução, o que é importantíssimo para o ciclo, pois o único caminho possível para esse estímulo elétrico é pelo nó atrioventricular. Espero que você esteja conseguindo lembrar até agora, mas bora continuar. O nó atrioventricular ele vai atrasar a transmissão desse estímulo, ou seja, ele vai segurar por um curto espaço de tempo, mas que é suficiente para que os átrios se despolarizem primeiro, ou seja, para que a sístole atrial ocorra antes da sístole ventricular.
o que permite que o sangue acumulado nos átrios seja ejetado para os ventrículos. A partir daí, seguindo o trajeto do impulso, após o atraso do nó atrioventricular, ele segue pelo feixe de His, que se ramifica entre o ramo esquerdo e o ramo direito, por onde o impulso segue pelo septo ventricular até o ápice cardíaco, onde segue para as paredes livres pelas fibras de Purkinje, alcançando todo o restante dos ventrículos. E é aí que vemos mais uma vez a perfeição fisiológica. O impulso chega primeiro no ápice, depois vai subindo pelas paredes dos ventrículos, estimulando a contração de baixo para cima. É como se ele ordenhasse o sangue na direção das válvulas aórtica e pulmonar, que é por onde o sangue deve seguir. Como eu disse, perfeito. E para terminar, ocorre a repolarização no caminho contrário. Pronto, isso é mais do que suficiente para você entender o básico do ECG, que é o que eu quero trazer aqui. Quando eu for fazer o vídeo de eletrofisiologia, eu falo melhor sobre cada etapa, sobre a geração, a condução, o papel dos canais lentos e rápidos e, consequentemente, o papel dos íons envolvidos. Tranquilo assim? Então fica para outra hora. Agora eu quero contar uma historinha e peço que preste bastante atenção. Imagine que você é um rei em guerra com um reino vizinho e recebeu a informação que o rei inimigo segue a mesma rotina todos os dias e que só muda se ele for enviar uma ordem de ataque às suas tropas. Como a fonte é confiável, você decide por explorar essa informação e salvar mais vidas de seus soldados. A questão é que você precisa observar seu inimigo em seu território, o que é muito perigoso em tempos de guerra. Então, para isso, você estuda as localizações seguras nos arredores e envia seus espiões que vão ficar fixos nessas posições para não serem encontrados. O objetivo deles é constantemente observar seu inimigo e te informar das movimentações dele. Mas como vocês estão em guerra, todo cuidado é pouco. E você combinou uma forma de transmitir essa informação para ninguém entender se interceptar a mensagem. Para cada um você deu as seguintes instruções. Você irá levar vários papéis e lápis com você. E chegando lá, você vai ficar riscando uma linha reta no papel o tempo inteiro enquanto o alvo não se mover do seu ponto de vista ou você não estiver vendo ele. Mas se o alvo for na sua direção, você segue traçando a linha, mas vai subir no lápis enquanto ele for se aproximando. Se ele sumir, você retorna em direção à altura inicial e continua o traçado. E da mesma forma, se ele se afastar de você, você segue a mesma lógica, só que você vai descendo o lápis enquanto ele se afastar. Mas nunca pare de riscar e mantenha essa mesma velocidade que eu estou te mostrando do risco. Dessa forma, eu vou saber do seu ponto de vista quando o alvo se aproximou e afastou de você ao longo do tempo. Combinado? Então pode ir. Com a mensagem de um só, você fica limitado a saber só o que ele enxergou. Mas quando combina com as mensagens dos outros espiões que estão bem posicionados e seguiram a mesma velocidade do traçado, você saberá todo o trajeto do seu inimigo. E como ele sempre segue a mesma rotina, os papéis de todos os dias serão iguais. Porém, quando ele mudar alguma coisa, você vai identificar isso visivelmente e vai saber que um ataque está a caminho. E foi assim que você venceu a guerra e salvou milhares de vidas. Fim. A história pode não ser a das mais interessantes, mas se você captou a essência da coisa, vai ficar mais fácil de você entender agora o ECG fazendo associações. Primeiro, vamos dar nome aos espiões. Para fazer um ECG, são colocados eletrodos no corpo do paciente, que vão dar origem ao que chamamos de derivações. Elas são como seus espiões, pois cada uma dará origem a um traçado diferente, a depender da sua posição. A diferença é que elas detectam a transmissão daquele impulso elétrico que acabamos de revisar da eletrofisiologia através das diferenças de potencial. E assim você já deve até ter associado o restante. Seu inimigo é o impulso elétrico. A mensagem é a eletrocardiografia, que você terá que decifrar utilizando a mesma lógica que você ensinou aos seus espiões.
Lembre que expliquei há pouco que o impulso normalmente segue o mesmo trajeto e com a prática e estudo você saberá o que esperar de cada derivação. Então, se ocorrer qualquer alteração, algumas derivações irão registrar e pelo posicionamento delas você poderá saber onde foi o problema e investigar melhor. Só que o ECG fornece ainda mais informações. Além de mudar a rotina, em que seu inimigo faria as tarefas em ordens diferentes ou deixaria de fazer uma determinada tarefa, que isso seria representado pela alteração das frequências das ondas que apareceriam nas mensagens, ele também pode fazer suas atividades mais rápido ou mais lento, fazer elas com mais ou menos frequência, e assim você notaria isso nas mensagens, assim como você também pode avaliar isso no ECG. Eu não vou comentar nesse vídeo sobre a posição correta dos eletrodos e as derivações formadas, porque o objetivo é dar uma visão geral para o pessoal que está começando a entender o ECG. Mas coloquei essa imagem e essas aí são as derivações e suas posições em relação ao coração. E a gente vai se prender à derivação D2, procura ela na imagem, ela está em direção ao ápice do coração. Porque é justamente o traçado dela que você mais conhece. Mas como eu disse, cada espião vai registrar apenas o que viu pelo seu ponto de vista. Então o registro dos outros terá outro padrão que não é esse necessariamente que você já conhece, que você pode ver alguns exemplos também agora. A escolha da derivação D2 é porque ela está em uma posição privilegiada, pois ela observa muito bem boa parte do trajeto por estar observando o impulso do ápice do coração. Então, para fechar o raciocínio, bora entender como essa derivação faz o traçado no ECG normal com base em tudo que a gente viu até aqui. O impulso sai do nó sinusal em direção ao nó atrioventricular, despolarizando os átrios, ou seja, se aproximando de D2. Se ele está aproximando, o lápis sobe e depois volta, o que forma a onda que chamamos de onda P. O nó atrioventricular atrasa o impulso. Como não há movimentação, gera só uma linha reta, que é o segmento PQ. Já na despolarização inicial do septo, nos ramos direito e esquerdo, eu preciso que acredite que a resultante de todas as direções para onde o impulso vai se afasta levemente de D2, e é o que forma a onda Q. Mas como sabemos, o impulso segue bruscamente em direção ao ápice pelos ramos, logo se aproximando bastante de D2, o que forma a onda R, seguida então da subida pelas paredes livres dos ventrículos, se afastando de D2, o que forma a onda S, acabando assim de despolarizar os ventrículos. E por fim, como a repolarização é no sentido contrário, a derivação D2 reconhece como uma nova aproximação, formando a onda T. Então, relacionando com o ciclo cardíaco agora, a onda P é a despolarização dos átrios, ou seja, é quando eles recebem um estímulo da contração. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos e a onda T é a repolarização dos ventrículos. Se você está realmente atento, você pode ter sentido falta agora da repolarização dos átrios. Mas se lembrar do ciclo, como ele ocorre num período semelhante à despolarização ventricular, que é mais intensa, ele não fica registrado no ECG. É como se a repolarização atrial ficasse atrás do complexo QRS. Deu para entender? Ainda temos a onda U, que pode aparecer algumas vezes depois da onda T, mas que não é bem esclarecida ainda, então não vou abordar. A partir daí, você entendendo como cada onda é gerada, nos seus estudos você vai ver que cada onda tem uma duração, uma amplitude, um eixo e uma configuração esperada. Então não basta ela estar lá, precisa estar dentro dos padrões. E quando você reconhecer uma fuga dos padrões, você já vai ficar atento para aquele ECG. E pronto, eu vou parar por aqui. Tem ainda muito mais coisa para falar desse básico, eu fui bem no início, bem do basicão mesmo, porque tem muita gente que tem dificuldade, porque não entende o começo e aí vai criando mais e mais dificuldade para entender o todo, mas o vídeo já está muito longo. Então, se pelo menos foi proveitoso, deixa sua curtida, comenta, que já é um feedback para eu continuar o tema depois.
E como eu não vou continuar o tema agora, e muito menos tenho como falar de todas as alterações possíveis, explicando por que ocorrem, é que graças ao Medcel eu vou poder ajudar mais pelo menos um de vocês. Eu vou presentear um sortudo ou uma sortuda com o curso completo de ECG do Medcel, que aborda todas as alterações que eu citei. Ou seja, além do ECG normal, ele ainda vai falar de todas as alterações. Tá aí o cronograma das aulas que não me deixa mentir, muito completo. Se quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Se for se matricular, já sabe. Não deixa de utilizar o cupom da parceria com o Medcel, que você não vai encontrar desconto maior. Já tá aí na tela, ó, MED resumida. Então bota o cupom lá e pega o desconto, beleza? E agora, como é que você faz para fazer parte do sorteio? Não muda nada do sorteio anterior com o Medcel. São 3 passos bem simples. Compartilhe a postagem do sorteio em modo público lá no Facebook. Indique um amigo lá na postagem, lá na página do Medicina Resumida. E se inscreve no sorteio propriamente dito, que o link eu vou deixar também na descrição. Farei o sorteio no dia 14 de março, nas vésperas de completarmos um ano de canal, que é no dia 16 de março. E assim eu fico feliz de poder comemorar sorteando um curso que eu sei que vai ajudar muito quem for o ganhador. Então não fique de fora, deixa sua curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vai vir outras promoções pela frente e também muito mais conteúdo. Então até a próxima e fui!